Olá, eu sou Cassiane Patzlaff e falarei sobre uma demanda que surgiu a partir da minha interação com a modelagem 3D dentro de uma joalheria pedrista no Rio de Janeiro. Algumas referências foram atualizadas, especialmente as que se referem a equipamentos, como vocês poderão ver. Como é de conhecimento de quem é do meio pedrista, os diamantes em geral são lapidados com simetria perfeita para obter os melhores resultados que lhe agregam maior valor. Já a maioria das gemas, que são as pedras preciosas de cor, são lapidadas em formatos únicos e regulares, mesmo que sigam os padrões tradicionais de lapidação, redondos, oval, antique, etc. Lapidar gemas em formatos diferenciados agrega valor, pois acentua as características naturais da gema e torna a peça exclusiva. E eu me perguntei por que a digitalização 3D ainda não era utilizada na joalheria, já que eram usados outros tipos dessa tecnologia 4.0, como as resinas impressas em 3D. A questão é que os sistemas de escaneamento 3D ópticos têm grande dificuldade de capturar formas como reflexos ou transparências. Assim, a pergunta mudou para: é possível transpor com precisão para o ambiente digital formas tão diminutas como as facetas de uma gema não calibrada com auxílio de sistemas ópticos? As gemas utilizadas no estudo são essas. Elas não tinham lapidações muito diferenciadas, mas também não tinham medidas muito precisas, e elas foram selecionadas por variarem em forma, dimensões e cor. A maioria tinha menos de 1 centímetro cúbico, e para evitar reflexos e transparências foram utilizados apenas pós e tintas à base d'água. O equipamento é um digitalizador 3D que opera pelo princípio de luz estruturada. Segundo entrevistas, a obtenção das medidas de uma gema é feita de maneira manual, com paquímetros e às vezes com auxílio de fotografias ou scanners 2D, para obter a face superior da gema, que geralmente é plana. Dentre os programas que permitem adicionar medidas e criar automaticamente as pedras, são bem conhecidos o TriDesign e o Rhinoceros com o Rhinogold, que hoje, se não me engano, é o Matrix Gold. Mas em qualquer software CAD pode-se modelar uma joia, desde o Fusion 360, o Blender, o ZBrush até o SolidWorks. Mas mesmo que os programas permitam uma reconstrução quase automática, só inserindo as medidas da gema, ainda não é possível medir com precisão as gemas de formas orgânicas. Pode variar conforme a expertise de um modelista? Ok, então eu pedi para esse estudo que o melhor modelista de joias que eu conhecia na época medisse e representasse essas gemas no 3D para uma comparação posterior com os modelos digitalizados em 3D. Mas qual equipamento usar? Existem muitos métodos de digitalização 3D de formas, e muitos tipos e especificações de equipamentos diferentes. A título de curiosidade, o processo de digitalizar em 3D é mais antigo do que a impressão 3D. Mas ainda não existe um único equipamento que sirva para transpor formas de diferentes tamanhos de objetos. Mas, a cada dia são desenvolvidos novos complementos que aperfeiçoam as técnicas existentes. Uma das técnicas que tem bastante precisão é a microtomografia. Ela é inacessível se comparada com outras técnicas, pois seu custo é muito elevado para fins comerciais, mas nesse estudo ela foi utilizada como parâmetro de comparação entre os resultados. A microtomografia é muito utilizada para o estudo de amostras de fósseis na paleontologia, pois é possível visualizar o interior das peças. No caso, as gemas foram separadas em 2 amostras, uma com as 2 gemas maiores e outra com as 4 menores. As imagens mostram a primeira amostra. As gemas ficam suspensas em uma base de isopor para facilitar a visualização pelo sistema. A peça de isopor fica centralizada em um eixo giratório entre o emissor de raio-x e a placa detectora. A radiação transpassa o objeto e vai gravando digitalmente 720 projeções que juntas formam o modelo 3D.
Já a digitalização 3D por luz estruturada ocorre por triangulação entre o objeto, um emissor de padrões lineares, que no caso é um projetor, por isso que chama luz estruturada, inclusive, e uma câmera que captura a distorção dessas linhas projetadas sobre o objeto. A maioria dos scanners vem com o próprio software, que deve ser instalado em um computador com boa capacidade de processamento. O programa calcula a interpolação entre essas linhas projetadas e define coordenadas, que podem ser localizadas no espaço pelos eixos x, y, z. Essas coordenadas formam uma nuvem de pontos que gera uma parte da malha que representa parte da superfície do objeto. São necessárias várias seções em torno de todo o objeto, sempre cuidando para que hajam áreas de sobreposição para facilitar o alinhamento posterior. Após a captura, alinhamento e pós-processamento, o modelo é exportado em STL ou OBJ. Dificilmente um modelo escaneado poderá ser impresso diretamente. Esse é o maior problema desse tipo de tecnologia hoje, a geração de modelos que não podem ser trabalhadas com facilidade em programas CAD. Só não é feita a modelagem 3D em cima das curvas que foram capturadas quando o objeto não necessita de medição precisa, como é o caso dessa estátua do Rodin ou dessas peças de xadrez, onde foi feita a diferença da digitalização dos dois bispos, que resultou em um caixe preciso da parte quebrada que foi impressa em 3D. Desde a pesquisa, foi lançado o primeiro e muitos outros equipamentos específicos para digitalização de joias. Esse ano, em 2021, foi até lançado uma lista com os 6 melhores, e a luz estruturada é a tecnologia que predomina. 5 dos equipamentos da lista operam com essa tecnologia e apenas um por fotogrametria. Ainda não soube de equipamentos similares no Brasil, mas pelos vídeos e avaliações internacionais, a maioria deles possuem uma mesa giratória em seu interior para fixar a gema ou joia, e é necessário mudar a peça de posição para conseguir uma captura 360, pois sempre tem a parte onde a joia é afixada, assim como no sistema manual. É importante reparar que nessa tabela os valores, além de serem em dólar, não incluem taxas e impostos, e além disso, é sempre importante adquirir um computador com uma excelente capacidade de processamento. Além disso, a resolução que é dada pelo fabricante é a ideal, mas não necessariamente alcançável em todas as digitalizações. A tecnologia da luz estruturada utilizada nesses equipamentos é a mesma que foi avaliada no nosso estudo, e também nesses equipamentos é necessário recobrir as gemas e joias. Quanto aos nossos testes de recobrimento, consideramos vários tipos de líquidos e pós brancos, que é a cor que permite maior contraste e, consequentemente, melhor resultado. Também foram feitas réplicas em gesso a partir de moldes de silicone das gemas. O spray de pó não recobre tão bem, pois requer um recobrimento suave e a luz passa muito fácil. Após o estudo, percebemos que o equipamento testado é muito sensível, mais sensível que outros da mesma tecnologia. Podem ter melhorado essa parte da captura de lá para cá. Cada técnica apresenta prós e contras, mas no final todos os 3 métodos de recobrimento ou reprodução foram satisfatórios. Foram comparados o volume das gemas obtidas nessa tabela, a avaliação da cobertura com pó foi inviabilizada devido à não fixação do pó na gema. Outras formas de cobertura com pós foram avaliadas, mas a falta de aderência foi constante. Já para os outros métodos, o resultado foi similar entre eles, como pode ser observado nos números da tabela. Até mesmo pela avaliação visual, se percebe que houve uma diferença pouco expressiva para as gemas. O menor modelo em gesso, porém, ficou muito frágil e quebradiço, percebida no resultado do volume. Cada técnica apresenta vantagens e desvantagens. Certamente o resultado seria diferente se fossem consideradas gemas com formas mais orgânicas, como é o caso desse molde de argila digitalizado pela joalheria Mousson,
A utilização desse sistema permitiu uma confecção assertiva da primeira peça e das seguintes. No caso, eles não digitalizaram a gema inicialmente, mas um molde em clay, que é similar ao usado na indústria automotiva. O processo de medição foi muito mais preciso e eficiente em relação à maneira tradicional de medição, e eles puderam criar uma forma diferente e ainda poderiam utilizar texturas similares às encontradas na natureza, como de folhas ou madeira, por exemplo. Nas peças seguintes, eles puderam digitalizar e adequar a gema, aproveitando o formato do pássaro já digitalizado, dispensando moldes e aumentando o seu acervo. Em processo similar, recentemente foi lançada uma coleção com a releitura dos camafeus antigos. A peça base também foi criada manualmente e impressa em resina nessa coleção. O ideal seria avaliar as possibilidades com maior liberdade dentro de uma joalheria, mas já se sabe que essa técnica pode ser utilizada para digitalizar peças produzidas à mão avariadas ou que não podem ser descravadas, criar peças complementares pela engenharia reversa, dispensando moldes, até mesmo dispensar peças antigas que não são mais usadas, esses podem ser mantidas apenas virtualmente, avaliar diferenças formais de uma peça para outra na produção artesanal. Todas as opções impactam em redução de custos pela diminuição de retrabalho e aumento das possibilidades de criação. No Brasil, ainda não há registro dos equipamentos automatizados de digitalização de joias, e no caso da indústria joalheira, o ideal seria mirar em um modelo similar a esse, que é um sistema integrado que encontrei em consultório odontológico no Rio de Janeiro há alguns anos. Em apenas uma consulta, o paciente teve a arcada digitalizada pelo cirurgião dentista, processo que demorou cerca de 5 minutos. O sistema fez uma reconstrução quase automática da prótese de acordo com a mordida do paciente. Antes do modelo ser enviado para a fresa, o próprio dentista poderia alterar caso achasse necessário. Isso tudo durou cerca de 2 minutos. Em seguida, o bloco de cerâmica foi fresado em 11, 15 minutos. A etapa mais demorada foi a cura da cerâmica no forno, que também faz parte do sistema, cerca de 45 minutos, ou seja, em cerca de 2 horas o modelo estava fixo na arcada dentária do paciente, processo que antigamente levaria em torno de 4 consultas, 5, para ser finalizado. Em suma, a tecnologia está sendo melhorada, mas já existem muitas possibilidades para inovar. E vocês, que ideias desenvolveriam se tivessem a oportunidade de digitalizar em 3D?